Fala galera, fala Gilberto, tudo bem contigo, meu caro? Amém, meu querido. Amém. Amém. Olha aí, nosso amigo universo em clima religioso. Olha aí. Porque nós vamos discutir essa obra aqui, Deus em Pessoa. Bom, gente, vamos direto aqui, Gilberto. Vamos lá comentar então essa obra aqui, Deus em Pessoa. Vamos ver se a gente não erra o nome. O autor é francês, Marc-Antoine Mathieu. Ô, cara, que francês legal esse teu, Thiago. Eu, em francês, só consigo falar abajur e croissant, cara. É a única coisa que eu consigo falar. Eu acho que eu fui bem no nome do autor aqui, acho que sim, né? Então, vamos ver. Arrasou, meu, arrasou. Galera, tem uma publicação da Comic Zone, tá? Que saiu agora, aí, em março de 2021, né? 128 páginas, mais ou menos, esse formato grandão. Vocês compram aí, o preço de capa é R$79, mas, de novo, geralmente a gente consegue, vocês conseguem uma promoção, algo do tipo, né? Conseguem levar por um valor mais baixo. Qual foi teu sentimento da leitura, meu? Antes de eu dar a sinopse, qual foi teu sentimento aí com essa leitura? Ô, cara, o começo eu acho muito legal, Thiago. Mesmo assim, quando começou a leitura do quadrinho, eu fiquei bastante empolgado, cara. Eu disse, pô, vem uma coisa diferente aí, né? Tu vai falar aí pra galera como é que é a história. E ela tem uma pegada de documentário, né? A gente tá lendo o quadrinho e tá naquela perspectiva de quem tá assistindo o documentário. Mas ela foi me cansando, Thiago. Eu não terminei ela tão empolgado quanto eu comecei. Eu tive o mesmo sentimento. E já vou dizer alguns motivos pelo que eu acho isso. Cara, a premissa é muito simples, então, né? Deus, em pessoa, como diz o título, está na Terra. E é o Deus monoteísta, tá? A qual, vocês podem, né? A gente tem várias tradições religiosas, mas aqui enfim, é o Deus monoteísta que está aqui. Ele chega até, está lá no momento de um censo, na verdade. Ele não tem documento, ele não tem lá muitas informações sobre ele, e aos poucos ele conquista as massas, assim, né? Rapidamente a figura dele se difunde e conquista. E depois, no decorrer, então, desse álbum, a gente vai ter, né, debates mais filosóficos sobre a presença dele. Tem dois nortes, me parece, o decorrer da história. Um processo, onde Deus está sendo julgado, né? E o mundo mercadológico empresarial. Então, Deus vira uma figura de mercado, da cultura pop, de vendas, e isso fica um pouco também no centro do álbum. Não sei se tu vai me dizer algo diferente, mas eu acho que são esses os dois polos centrais aqui. De questões religiosas, a gente tem muito pouco, na verdade, né? Nós não ouvimos. O Gilberto falando que é um tom mais de documentário. É fato, a gente não tem personagens, não tem uma história que a gente vai acompanhando da qual Deus faz parte, né? A gente acompanha esse processo e o álbum é feito de capítulos curtos. Então vai ter um capítulo curto debatendo Deus na cultura pop, vai ter um outro lá da psicanálise, né? Algo nessa linha. Cada capítulo, por exemplo, a gente não tem personagens. Talvez os personagens que apareçam mais são ali alguns jornalistas, alguns empresários e essa galera que está participando do processo do julgamento de Deus. Então, acaba sendo uma obra fria. Já que tu falaste antes, vai tudo começar falando eu aqui. Eu achei uma obra um tanto fria, num certo sentido. Passo para ti um pouco aí. A premissa é muito interessante, né, Thiago? Cara, eu quando li a sinopse lá na hora de comprar o quadrinho, eu fiquei bastante empolgado, cara. Eu disse, olha, vem aí um material ousado, né? Como seria se Deus chegasse na Terra aí? Qual seria a consequência disso, né? Como é que as pessoas iriam reagir? Mas me parece, assim, que o nosso querido Marc-Antoine, eu não consigo pronunciar que nem tu aí, né? Mas, cara, eu acho que ele cara, parece às vezes que eu tô lendo um troço meio acadêmico, sabe? Sim, eu achei ele escreve demais, cara. Sabe? Ele escreve muito, muito, assim. As páginas são com muito texto, né? E eu achei, tu falou aí que é difícil de que não tem um personagem principal, alguma coisa assim. Cara, eu achei todo mundo muito parecido, cara. Eu olho pro quadrinho assim, eu achei a cara da galera muito parecida, cara. Daqui a pouco eu não sabia quem é que estava falando. Olha só, ele faz uma opção, né? Por alguns enquadramentos, assim, né? Que, cara, dificultam muito a leitura.
E como tem muito texto, Thiago, e é um texto muito... cara, eu vou falar, né? Um texto muito chato, né? É um texto chato, né, cara? Cara. Sabe assim, ó, tem uma ou outra piada assim que funciona, sabe? Algumas coisas, algumas sacadas legais, mas quando fica naquela coisa do julgamento do computador, lá tem um computador que vai, enfim, né? Eles não sabem se vai ser uma testemunha de acusação ou se vai ser de defesa. Cara, aquilo ali é longo, cara. Aquilo ali é longo e a coisa não se resolve. Enfim, né? Assim, é uma leitura cansativa. Eu não consegui fazer ela de uma vez só. Eu precisei parar algumas vezes, né? Precisei parar algumas vezes. Mas, enfim, assim, cara, vale por ler algo diferente, né? Mas te confesso assim, não é um quadrinho que eu recomendaria a galera gastar R$ 70 para comprar um álbum desse, né? Embora a Comic Zone faça um trabalho muito legal, né? No que diz respeito ao tratamento, não tem problemas, né? O álbum tem uma encadernação muito legal, a impressão é boa, como a gente mostrou aqui, né? A culpa não é da editora, tá? Assim, o insucesso do quadrinho, para mim, pessoalmente, é pela questão do autor, né? Que tem uma premissa maravilhosa, mas que, no fim das contas, né? E eu vou te dizer uma coisa aqui, Gilberto. Olha só essa nossa análise. Pô, é um quadrinho premiado, né? Eu fui lá dar uma olhada, ganhou alguns prêmios importantes, mas eu partilho desse teu sentimento na leitura. Para o pessoal que quer debater, né? Quero fazer um debate filosófico e tal. Ok, eu acho que tem recortes. É um quadrinho de recortes, né? Tu vai pegar um capítulo pequeno ali, que de repente tu pode fazer um debate, depois já troca a temática. Nós vamos poder debater aqui, gente. Aparece muitas coisas, né? Livre-arbítrio, se Deus aí é um ator ou um espectador, se a morte de Deus, talvez, que é aí um conceito importante da filosofia. Será que essa figura de Deus não é uma nova idolatria? Né? Será que o mercado não criou em volta de Deus um novo ídolo? O que mais, cara? O processo, o início do processo, eu vou te dizer que tem uma coisa legal, assim, por que as pessoas estão querendo julgar Deus, né? Alguns pedem indenização, porque acabam achando que ele é a causa direta do sofrimento, né? Outros que o culparam por má administração, negligente. Então, tem elementos, tem muitas ideias interessantes que perpassam o quadrinho. Essa coisa ali da cultura, eles vão criar um parque temático, né? A la Disney, assim, um parque temático de Deus, etc, etc. Cara, então tem muita coisa diferente nessas páginas. Eu acho que talvez isso canse em um momento, porque tu não aprofundas nada, né? Tu fica ali, daí tu passa de um debate, tu passa para outro. Se tu quer fazer um lance de refletir algumas coisas, eu acho que é legal, né? Não é um quadrinho para ler numa tacada, tu vai ler realmente, tu vai fazer a leitura em partes mesmo, talvez refletindo um pouco, etc. Algumas coisas, mas, cara, eu tava com muita expectativa pela temática, né? Pela temática que me agrada, que eu gosto, mas eu fui nessa tua linha, Gilberto, fui lendo lentamente, até pela exigência do conteúdo, que é isso, né? Tu vai fazendo essa reflexão, mas talvez por não ser muito episódico dos personagens, e não ter assim uma história de fundo, além da figura de como o mercado principalmente vê a figura de Deus, né? Não tem nessa obra, por exemplo, como é que as religiões veem esse retorno de Deus. A gente não vê ali para as pessoas, por exemplo, o que significa para as pessoas religiosas essa presença de Deus. Não tem nessa obra. Então é uma obra muito mais do impacto midiático e mercadológico da figura de Deus no nosso cotidiano. Tem seu interesse. Diga. Não, ia dizer assim que a galera da academia deve gostar, né, cara? Os caras devem pegar assim, olha, né, vai se prestar para muito artigo científico, eu acho, assim, né? Mas como entretenimento, sabe? Como uma leitura, assim, como narrativa, cara, para mim não funciona, tá? Para mim não funciona. Eu fiquei com o mesmo sentimento. No final, ele vai ter lá ele vai dizer algumas citações, né? Onde é que ele tirou de filósofos, etc. Então, as páginas são permeadas também por algumas citações, mas do ponto de vista geral, como obra, eu também achei bastante cansativo. Bastante cansativo e, às vezes, burocrático, assim, burocrático.
E a gente tem pouco de Deus, na verdade, né, Tiago? Deus pouco fala, né, cara? Deus pouco se manifesta, Deus pouco apresenta o seu ponto de vista, né? E por vezes ele é facilmente manipulado, me parece, assim, pelos outros, né? Também preciso te dizer que esse final em aberto, ele deixa a obra mais distante de mim ainda, né? Porque a gente vai numa crescente, assim, aí tu espera uma resolução, de repente ela termina e tu não sabe direito o que aconteceu, né? Tu fica com duas hipóteses e Essa manipulação que tu disseste até me parece interessante, porque será Deus uma criação humana? Em algum momento eles vão ir por esse lado, assim. E aí a gente vai ter essa pegada de uma possível manipulação. Mas também me ficou no ar, assim, no meio de tantos outros elementos. Eu fico pensando que se o autor tivesse escolhido menos elementos, né, e tivesse ampliado um pouquinho eles, nós teríamos uma história legal para ler. Não, e teve muita gente que gostou, né, Thiago? As pessoas gostaram, né, cara? A gente está dando o nosso ponto de vista aqui. Não, obviamente, nós não somos donos da verdade. Daqui a pouco tu vai ler o quadrinho, tu vai achar ele excepcional. Não é, assim, ó, eu gosto muito de ler álbuns, né? Eu gosto muito de ler, principalmente o quadrinho europeu. Mas aqui, para mim, né, ficou, ficou meio do caminho, tá? Foi isso que eu senti. É um sentimento igual. Eu pesquisei na internet, cara, eu vi que tem gente que amou, e também vi comentário assim, parei de ler na página tal, porque, né, eu vi assim os dois lados. Então, se alguém for aí encarar essa obra, vá com esse sentimento, né? Acho que é uma obra que dividiu opiniões, tá? Tem gente que acha genial, e a galera que ficou, talvez que nem nós, assim, eu achei muito burocrático. E é uma obra burocrática também, Deus é visto ali de uma forma burocrática, né? Mas o conjunto da obra, para mim, ficou numa pegada muito burocrática e deixa a leitura meio chata em boa parte dos momentos. Cara, fica aquele gosto agridoce, né? A gente queria falar bem, a gente entrou assim, pô, vamos comprar esse quadrinho porque vai ser legal. Compramos, gastamos a nossa grana nele, mas ficou. Poderia. Ficou. Cara, se alguém for ler, depois fala pra gente aí a sua opinião. Valeu, meu caro. Valeu, meu querido. Aí, gente, boa leitura para vocês, então. Bons quadrinhos, bons gibis. E até a próxima. Valeu!